Sintoma de baixa testosterona, Renier, né? É, Renier. Sintoma de baixa testosterona, Renier, eu acho que a gente divide em alguns grupos, tá? Eu gosto sempre de começar com os cognitivos, né? Porque a testosterona, na verdade, como que ela funciona no nosso cérebro, né? Ela ajuda com que a gente tenha iniciativa. Então, ela suprime o seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal e ela estimula o que é a sua amígdala. E ela estimula a sua amígdala também aumentando o que é a percepção de beta-endorfina num lugar que chama núcleo accumbente, fazendo você ter uma maior percepção de recompensa. O que é um perigo, né? Porque se você tem um excesso de testosterona, você faz bobagem, não pensa na bobagem e sente satisfação fazendo a bobagem, né? E que no caso da pessoa que tem baixa testosterona, ela não toma iniciativa, ela tem dificuldade de planejamento, alteração de memória e a cognição também fica diminuída. Só que qual é o grande problema? O paciente que, homem, tem baixa produção de testosterona, ele também tem baixa aromatização. E se por um lado a testosterona ela tem esse papel da iniciativa, o estradiol que a gente produz a partir dela, e para o homem o estradiol ele é muito precioso porque a gente produz pouco, é o que traz a saúde de sinapse, é o responsável pela nossa cognição. Então, isso é a parte do sistema nervoso central da testosterona, né? Então, quando você fala, mas e a libido? Né? A libido não é a disfunção erétil, né? Libido e disfunção erétil são coisas diferentes. Libido é você pensar sobre o ato sexual, é desejar o ato sexual, é elaborar o seu pensamento sobre o ato sexual. A função erétil é uma coisa que vem em decorrência da libido, né? Mas vem em decorrência de estimulação mecânica, vem em decorrência de outras coisas, né? Então, a baixa libido significa você estar apático ao ato sexual. Aquilo não faz diferença para você, né? Você não tem uma resposta de recompensa daquilo. Assim como você diminui a sua resposta de recompensa geral, né? A falta de resposta beta-endorfina é isso. Tem estudos que mostram que depressão refratária, tanto homens quanto mulheres, né, refratárias ao uso de medicação, elas tendem a beneficiar-se de uso de géis de testosterona de baixa dosagem para dar uma complementada nisso. Não é por causa do hormônio em si, é por conta desse papel fisiológico, esse papel bioquímico que a testosterona tem em resposta da função da beta-endorfina. O contrário também é verdadeiro. Tem um estudo que saiu na Drug and Alcohol, que é sobre o uso de testosterona, a retirada dela, né? Então, o que o pesquisador fez? Ele deu testosterona, mediu o que era a resposta beta-endorfina. Tirou a testosterona, mediu o que era a resposta beta-endorfina. E pegou um grupo controle para avaliar o que era a resposta desse grupo. E o que ele avaliou? Que quando você tinha o uso da testosterona, a resposta em beta-endorfina era muito aumentada. E quando você tinha a retirada, a resposta beta-endorfina era menor que o grupo controle. Isso quer dizer que a testosterona, quando usada em altas doses, ela tem até um perfil de droga de abuso. Por quê? Porque a retirada dela te causa sensação de desprazer imediato. Por isso que é tão difícil tirar... Uma abstinência. Exatamente. É quase uma abstinência. Por isso que é tão difícil tirar a testosterona, principalmente de mulher que tem uma testosterona mais baixa fisiologicamente. Quando você dá a testosterona, você dá uma sensação para ela absurda de restrição. O restante são sintomas físicos. Então você tem aumento de gordura abdominal, você tem dislipidemia, você tem aumento da pressão arterial, você tem aumento de gordura visceral, você tem diminuição da captação periférica de glicose, aumento da resistência periférica à insulina, né? E você acaba tendo uma facilitação para o desenvolvimento de síndrome metabólica. Então, hoje, principalmente, né, o que os médicos eles têm reconhecido, e principalmente quando você olha, né, nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, né, que a carência de testosterona já não é uma coisa mais a ser tratada como fisiológica esperada. O médico ele tem a prerrogativa de prescrever testosterona em situações de baixa produção sintomática, né? Porque isso é outro papo. Às vezes você pega um paciente lá que tem 380 de testosterona e você fala, mas essa testosterona é baixa. Só é baixa se a pessoa tiver sintoma. Perfeito.
Tem gente que tem uma testosterona de 700 e tem sintomas, mas porque usou, por exemplo, testosterona exógena durante um período da vida. E tem pessoas que nunca usaram, que tem uma testosterona de 380, 400, que está perfeito. Mega funcional. Não tem nenhuma reclamação e está mega funcional, exatamente.